Talvez você já tenha notado isso em si mesmo ou em alguém muito próximo. A data chega, o dia passa e não há comemoração. Nenhum bolo, nenhum parabéns coletivo, nenhum esforço para marcar aquele momento. À primeira vista, isso pode parecer apenas uma preferência pessoal, mas sob a lente da psicologia do comportamento humano, esse padrão costuma revelar muito mais do que aparenta. Ao longo deste vídeo, vamos analisar o que pode estar por trás de quem não comemora o próprio aniversário. Quais traços de personalidade costumam aparecer com mais frequência nesse comportamento e como experiências passadas, hábitos emocionais e a forma de se relacionar com o mundo moldam essa escolha silenciosa. Muitas vezes, a dor não está no dia em si, mas no que ele simboliza. Expectativas frustradas, vínculos frágeis, sensação de deslocamento ou uma relação distante com a própria identidade. Aqui você vai entender por que algumas pessoas evitam esse tipo de celebração, como isso se conecta à solidão, ao modo como enxergam os outros e a si mesmas, e o que essa atitude pode indicar sobre maturidade emocional, autoproteção ou até conflitos internos não resolvidos. Mais importante ainda, você vai descobrir caminhos racionais para interpretar esse comportamento sem julgamentos rasos e como transformar essa compreensão em clareza psicológica. Se você já se perguntou por que certas datas parecem pesar mais do que deveriam, este conteúdo foi feito exatamente para você. Quando a data não faz sentido. Tem gente que não comemora aniversário não por tristeza explícita, mas por uma sensação estranha de desconexão. Carl Jung dizia que, quando a identidade ainda não está integrada, certos rituais sociais perdem o significado. O aniversário, que deveria marcar pertencimento e continuidade, vira só mais um lembrete de algo que não encaixa. Essas pessoas costumam observar mais do que participar, sentem tudo com profundidade, mas raramente expõem. Não é rejeição aos outros, é distância de si mesmo. E quando essa distância cresce, o próximo ponto aparece quase sem avisar. A forma como essas pessoas lidam com atenção e reconhecimento. Tem pessoas que, quando o aniversário se aproxima, sentem um incômodo difícil de explicar. Não é tristeza escancarada, nem revolta com a idade. É mais um vazio discreto, quase silencioso. A data chega. O celular não vibra como antes, ou vibra demais, e mesmo assim, nada ali parece verdadeiro. Carl Jung observava que certos rituais sociais só fazem sentido quando a pessoa se reconhece dentro deles. Quando isso não acontece, o ritual perde a força simbólica. O aniversário deixa de ser celebração e vira apenas um lembrete de tempo passando, de ciclos que não parecem concluídos. Para muita gente, não comemorar não é rejeitar a vida, é evitar encarar perguntas internas que ainda não têm resposta. Quem sou eu hoje? O que mudou de verdade desde o último ano? Em vez de bolo e parabéns, surge um desconforto calmo, quase racional, que faz a pessoa seguir o dia como se nada estivesse acontecendo. Por fora, tudo normal. Por dentro, um ruído baixo, constante. Esse comportamento costuma aparecer em pessoas muito observadoras, que sentem mais do que demonstram. Gente que pensa demais antes de participar, que analisa o ambiente antes de se expor. Jung chamaria isso de um conflito entre o mundo interno e as expectativas externas. A sociedade espera comemoração, alegria, presença, mas o indivíduo sente que não cabe ali naquele momento, então ele se afasta, não por frieza, mas por coerência interna. É como usar uma roupa que não serve mais, não dói, mas incomoda o suficiente para querer tirar. O problema é que esse afastamento raramente fica restrito ao aniversário. Ele começa pequeno, quase invisível, e vai se espalhando para outras situações onde a pessoa precisaria aceitar atenção, reconhecimento ou proximidade.
Aos poucos, aquilo que parecia só uma preferência pessoal começa a moldar a forma como ela se coloca no mundo e como o mundo responde a ela. E é justamente nesse ponto que algo mais profundo começa a se revelar, mesmo que ainda ninguém perceba: a relação silenciosa com a atenção. Para muita gente, comemorar aniversário é aceitar ser visto. Mas Jung já alertava: nem todo mundo se sente confortável sob o olhar do outro. Algumas personalidades associam a atenção à cobrança, expectativa e julgamento. Os parabéns pesam mais do que parece. Evitar a comemoração vira uma estratégia inconsciente de proteção. Menos gente olhando, menos risco de decepção. Só que esse hábito não nasce do nada. Ele costuma se repetir em outros comportamentos do dia a dia, como evitar encontros, minimizar conquistas e até sumir em datas importantes. E isso nos leva direto ao próximo traço psicológico envolvido. Existe um detalhe curioso em quem não gosta de comemorar aniversário: a relação complicada com a atenção. Não é timidez simples, nem vontade de passar despercebido. É algo mais profundo. Para essas pessoas, ser o centro das atenções ativa um alerta interno, quase automático. O parabéns vem carregado de expectativa, comparação, leitura de gestos, interpretação de olhares. Jung observava que, para certos perfis psicológicos, o olhar do outro não é neutro, ele lhe pesa. É como subir num palco sem ter ensaiado. Mesmo quando as pessoas ao redor estão bem intencionadas, a sensação é de exposição excessiva. Por isso, evitar a comemoração vira uma forma silenciosa de controle. Menos gente olhando, menos energia drenada, menos necessidade de performar alegria. No cotidiano, isso aparece em pequenas escolhas: não postar conquistas, minimizar vitórias, sair mais cedo de eventos, responder mensagens com atraso. Não porque a pessoa não valorize os outros, mas porque aprendeu em algum momento da vida que a atenção demais cobra um preço alto. Muitas vezes, esse aprendizado vem de experiências antigas, críticas disfarçadas de elogio, expectativas nunca atendidas, comparações que machucaram mais do que ajudaram. O curioso é que, com o tempo, essa fuga da atenção começa a parecer natural, quase lógica. Só que ela vai moldando o jeito de se relacionar com o mundo, criando uma distância confortável, até o ponto em que essa distância começa a ser confundida com isolamento. E é aí que a linha entre proteção e afastamento fica cada vez mais tênue, quase imperceptível. E antes de seguir, deixa eu te pedir algo rápido, sem quebrar esse clima. Se esse tema conversa com você de alguma forma, se inscreve no canal agora. Isso garante que esse tipo de reflexão continue aparecendo para você. Deixa o like não como apoio ao vídeo, mas como um sinal de que esse assunto merece ser falado com mais profundidade. E se fizer sentido, escreve nos comentários o que esse tema despertou em você. Nem precisa se explicar muito. Às vezes, colocar uma frase ali já organiza pensamentos que estavam soltos. Continua comigo, porque esse entendimento ainda se conecta com algo maior: autossuficiência ou armadura emocional. Existe uma linha fina entre ser autossuficiente e estar emocionalmente fechado. Jung falava da persona como a máscara social que usamos para sobreviver. Quem não comemora o próprio aniversário, muitas vezes construiu uma persona forte, independente, quase impenetrável. A mensagem é clara: eu não preciso disso. Mas por trás dessa postura pode existir uma história de frustrações, expectativas quebradas ou vínculos que falharam. O curioso é que quanto mais a pessoa se convence de que não precisa, mais ela se afasta. E esse afastamento começa a moldar seus relacionamentos de forma sutil. Em algum momento, muita gente que não comemora aniversário começa a usar uma palavra com frequência: eu me viro sozinho. Parece força, parece maturidade,
parece até evolução pessoal. E, em muitos casos, é mesmo. Jung falava que a autonomia é um passo importante do desenvolvimento psicológico. O problema é quando essa autossuficiência deixa de ser escolha e vira armadura. A pessoa aprende a não esperar nada de ninguém porque esperar já doeu antes. Então ela se antecipa, não cria expectativa, não cria evento, não cria cena. Assim nada sai do controle. Só que essa lógica, que funciona tão bem por fora, começa a cobrar um preço por dentro. Você percebe isso nos detalhes. A pessoa resolve tudo sozinha, mas se cansa mais rápido. Ajuda todo mundo, mas não pede ajuda. Escuta muito, fala pouco, aguenta mais do que deveria. O aniversário entra exatamente aí. Celebrar significaria baixar a guarda por algumas horas, permitir cuidado, permitir afeto visível. E para quem passou anos aprendendo a se proteger, isso soa arriscado demais. O curioso é que essa armadura emocional costuma ser elogiada. Você é forte, você é independente. Admiro como você não depende de ninguém. Só que Jung já alertava que aquilo que o ego chama de força, às vezes, é só medo bem organizado. Não é drama, é adaptação. Pessoas assim geralmente tiveram que amadurecer cedo demais, lidar com ausências, decepções ou responsabilidades antes da hora. Então o cérebro aprende, contar comigo é mais seguro. Com o tempo isso vira identidade. A pessoa não comemora o aniversário não porque não se importa, mas porque aprendeu a não precisar. Só que o hábito de não precisar pode, sem perceber, afastar experiências que dão sentido à vida compartilhada. E quando essa distância vira padrão, algo começa a se mexer por dentro, pedindo revisão, mesmo que ainda não tenha nome. Como isso afeta os relacionamentos? Relacionamentos giram em torno de trocas simbólicas, e o aniversário é uma delas. Quando alguém evita esse momento, também evita a intimidade que ele traz. Jung acreditava que tudo o que não é vivido conscientemente se manifesta como destino. Ignorar essas pequenas conexões pode gerar relações frias, distantes ou marcadas por mal-entendidos. As pessoas ao redor sentem, mesmo sem saber explicar, e aos poucos o isolamento deixa de ser escolha e vira padrão. É aí que a solidão começa a se disfarçar de tranquilidade. E quase ninguém percebe esse ponto de virada. Quando alguém não comemora o próprio aniversário, isso não fica isolado no calendário. Aos poucos, começa a aparecer nos relacionamentos. Não de forma óbvia, não em grandes conflitos, mas nos detalhes. A pessoa continua presente, conversa, trabalha, se envolve, mas sempre com um passo de distância. É como se estivesse junto, mas nunca totalmente dentro. Jung falava que a intimidade verdadeira exige troca simbólica, e o aniversário é uma dessas trocas simples, quase invisíveis. Quando ela é evitada, algo se perde no caminho. Amigos e parceiros sentem, mesmo sem saber explicar. Fica aquela sensação de não sei onde piso, não sei até onde posso ir. Não é rejeição direta, é ausência de convite. E a ausência constante acaba criando silêncio. Isso aparece em situações bem comuns. Alguém quer surpreender, mas desiste porque essa pessoa não gosta dessas coisas. Alguém quer se aproximar mais, mas recua por medo de invadir um espaço que parece fechado demais. Sem perceber, quem evita ser celebrado também evita ser conhecido em camadas mais profundas. Jung dizia que aquilo que não é expresso se transforma em mal-entendido. E é exatamente isso que acontece aqui. O outro começa a interpretar o afastamento como frieza, desinteresse ou até superioridade emocional. Enquanto isso, por dentro, a pessoa só está tentando manter controle e previsibilidade. O resultado é um tipo de solidão silenciosa, cercada de gente, mas pouco acessada. Relações funcionais, porém rasas. Conexões estáveis, mas pouco nutritivas. E o mais curioso é que quanto mais o tempo passa, mais esse padrão se normaliza.
até que a pessoa começa a se perguntar por que os vínculos parecem sempre parar no mesmo ponto, sem perceber que pequenas recusas simbólicas lá atrás ajudaram a desenhar exatamente esse cenário. O hábito que parece pequeno, mas diz muito. Não comemorar aniversário parece algo simples, quase irrelevante. Mas, na psicologia, hábitos pequenos costumam carregar grandes símbolos. Jung via o comportamento repetido como uma porta para o inconsciente. Quando alguém ignora a própria data, pode estar ignorando fases da própria vida, evitando balanços internos ou fugindo de perguntas difíceis. O problema é que o tempo não pausa, ele avança. E o que não é encarado agora costuma reaparecer depois, de outras formas, em outros momentos. E é justamente aí que tudo isso começa a se conectar com algo ainda mais profundo sobre quem você se tornou. À primeira vista, não comemorar aniversário parece um detalhe pequeno, quase irrelevante. Um gosto pessoal, um traço de estilo. Mas na psicologia, são justamente esses hábitos discretos que costumam carregar os sinais mais claros de como alguém está lidando com a própria vida. Jung dizia que o inconsciente fala baixo, mas fala o tempo todo. E ele costuma usar rotinas, repetições e silêncios para isso. Ignorar a própria data não é sobre o dia em si, é sobre o que ele obriga a encarar. Aniversário é pausa, é balanço, é confronto com o tempo. E nem todo mundo quer parar para olhar. Tem gente que prefere seguir em frente, ocupada, produtiva, funcional, porque parar significaria perceber que certas fases não foram fechadas, que alguns ciclos ficaram mal resolvidos, que expectativas antigas ainda doem mais do que deveriam. Então, o dia passa como qualquer outro. Trabalha, resolve coisas, dorme cedo. Parece maturidade, mas muitas vezes é só evitação bem organizada. O problema é que o tempo não negocia, ele avança. E quando a pessoa cria o hábito de não marcar o próprio percurso, começa a viver no automático. Um ano emenda no outro sem digestão emocional. Jung alertava que aquilo que não é reconhecido conscientemente acaba se repetindo como padrão. A pessoa sente que está sempre no mesmo lugar, mesmo se esforçando, mesmo mudando de cenário, mesmo acumulando experiências. Falta um marco interno, falta dar nome ao que foi vivido. O aniversário, quando evitado ano após ano, vira símbolo disso. Uma vida que segue, mas raramente é revisitada com honestidade. E o mais curioso é que, em algum ponto, surge um incômodo difícil de explicar. Uma sensação de que algo está ficando para trás, sem ter sido olhado de frente. Não é crise, não é drama, é só um sinal. Pequeno, silencioso, mas insistente. E quando ele aparece, já não dá mais para fingir que esse hábito era apenas não gostar de comemorar. Quando a gente junta todos esses pontos, o comportamento começa a fazer sentido. Não comemorar o aniversário raramente é só sobre a data. É sobre identidade, atenção, proteção emocional, vínculos e a forma como a pessoa atravessa o tempo. Jung dizia que tornar-se consciente é assumir responsabilidade pelo próprio percurso. E aqui está o fechamento de tudo. Evitar a celebração é, muitas vezes, evitar o encontro consigo mesmo. Não por fraqueza, mas por sobrevivência. Em algum momento da vida, essa pessoa aprendeu que sentir menos era mais seguro, que esperar menos doía menos, que não marcar datas evitava frustrações. Funcionou por um tempo, protegeu, organizou. Mas aquilo que começa como defesa pode, com os anos, virar limite. O limite de ser visto, de ser acolhido, de reconhecer a própria trajetória sem medo. A reflexão não é "você deveria comemorar", nem "isso está errado". A pergunta mais honesta é outra. O que você perde quando transforma o próprio caminho em algo que não merece pausa? Porque celebrar
não é fazer festa. É reconhecer existência. É admitir que o tempo passou e que, apesar de tudo, você ainda está aqui. Jung acreditava que a integração da personalidade acontece quando paramos de fugir de partes importantes de nós mesmos. Talvez o aniversário seja só um símbolo disso. Um convite simples, mas poderoso, para olhar a própria história com menos rigidez e mais consciência. No fim, não se trata do bolo, dos parabéns ou da data no calendário. Trata-se de algo muito mais silencioso, a relação que você construiu com a sua própria vida. Se esse vídeo te fez pensar em atitudes suas que você nunca tinha parado para observar com calma, aproveita esse momento. Se inscreve no canal para continuar explorando esses padrões de comportamento que moldam a nossa vida sem a gente perceber. Deixa o like porque isso ajuda esse tipo de conteúdo a chegar em quem também precisa ouvir essas reflexões, mesmo que ainda não saiba. E se quiser, comenta. Você se reconheceu em alguma parte dessa história? Aqui embaixo tem outros vídeos que se conectam diretamente com esse tema, sobre solidão silenciosa, personalidade introspectiva, hábitos emocionais e relações que se constroem no detalhe. Escolhe um deles e continua, porque quanto mais você entende seus comportamentos, menos eles te controlam sem você perceber.